single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Olá, meu nome é Marcelo e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre estrelas fixas. Falaremos sobre Castor e Pollux, que seriam as duas principais estrelas da constelação de Gêmeos, tá? Então a gente tem aqui algumas coisas para a gente estar comentando sobre essas estrelas, e elas são, como elas estão muito próximas, é quase uma na sequência da outra em termos de graus. Nós temos aí Castor a 20 graus e 22 minutos de Caranguejo, enquanto nós temos Pollux a 23 graus e 20 minutos de Caranguejo. Então aí nós temos 3 graus separando uma da outra, né? Tendo em vista que você coloca 1 grau a mais, quando você chega lá por volta do dia 21 de Caranguejo até 22, você já saiu da influência de Castor. Quando você chega lá por volta dos 22, você entrou sobre a influência de Pollux. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar dessas duas estrelas da constelação de Gêmeos, tá? Mas porém que a gente vai encontrar no zodíaco trópico lá em Caranguejo, né? Em Câncer. Então, o Pollux, antes de mais nada, vamos falar um pouco de mitologia, né? Quem foi Pollux, quem foi Castor? Castor e Pollux eram irmãos gêmeos, eles eram filhos da mesma mãe, porém de pais diferentes. Castor era filho de um mortal e Pollux era filho de Zeus, portanto Pollux era também imortal, ele herdou a imortalidade do pai. E os dois eram irmãos assim bastante inseparáveis, até que em um determinado momento, o que aconteceu? Castor morreu e Pollux ficou bastante entristecido com isso. Aí ele pediu para que os deuses compensasse isso, né? Que ele estava se sentindo muito só, sentia muita falta do seu irmão gêmeo, do Castor. Então o que os deuses fizeram? Os deuses transformaram tanto o Castor já morto como o Pollux imortal na constelação de Gêmeos, né? Então esse seria o mito, né, de Pollux e Castor, que seria o próprio mito de Gêmeos, né, do signo de Gêmeos em si. Então vamos lá, relembrando que você vai entender como sendo a influência de Castor e de Pollux lá no signo de Câncer, nesses graus que eu comentei anteriormente, tá? Então nós vamos perceber que a natureza de Castor, segundo Ptolomeu, é uma natureza mercurial, tá? E já a constelação de Pollux, segundo Ptolomeu, também é de natureza marcial, é de natureza de Marte. Então isso faz de Pollux uma estrela de natureza mais maléfica do que de Castor, né? Castor tem uma natureza mais benéfica. Então o que vai acontecer? Quais são os significados que nós podemos atribuir para Castor? Nós, quando vemos Castor, nós podemos dizer que existe o nativo, uma certa tendência a ser intelectual, ter uma inteligência aguçada, êxito na lei e nas publicações. Então essa estrela, ela favorece a publicação de textos e livros, ou mesmo de vídeos, ou qualquer forma de comunicação, já que ela está muito associada ao signo de Gêmeos, tá? Tendência a acontecer viagens e assim por diante, tá? Também tem a ver com a presença de cavalos, fama, honra, repentina, e também pode significar perda de fortuna, ou seja, vem fácil, vai fácil, né? Isso seria o significado no caso de Castor. Então nós vamos perceber nessa estrela todo esse conteúdo geminiano. A questão da malícia e ter uma certa violência, mas menos do que Pollux. Eu só queria relembrar que o signo de Gêmeos, para a astrologia horária, é um signo bastante crítico. Quando um significador de uma carta horária ela está em Gêmeos, principalmente a Lua, isso faz com que a gente perca muita confiança no que está acontecendo, no que está sendo visto. Isso pode significar que vai ter
pode acontecer trapaça, que a coisa não seja muito certa, que a própria carta não possa conseguir, que a gente não tenha condição de ler e interpretar aquela carta direito. Então, Gêmeos para a astrologia horária, quando você tem um significador importante nessa carta, ele é motivo de apreensão muito forte. Só lembrando que lá no paganismo, o deus Mercúrio, Hermes, ele era deus dos ladrões também. Ele era deus dos comerciantes, dos viajantes e dos ladrões. Portanto, para a astrologia horária, essa natureza geminiana, ela não significa muita confiabilidade não, tá? Bom, mas Pólux, ele já é um pouco mais crítico do que Cástor, né? Ele já não vai pegar tanto a parte da comunicação e da inteligência. Ele pega com menos intensidade. Pega também, porém com menos intensidade. Já Pólux vai dar uma natureza mais agressiva, por ser mais marcial, tá? Então, quando nós estivermos falando de Pólux, nós vamos ver aí uma natureza mais astuta do que a de Cástor. Cástor é astuto, porém Pólux é mais violento, corajoso, audaz, cruel até e temerária, né? E também pode ser um significador de artes marciais, principalmente do boxe. Malevolência pode significar presença de fofoca, então a comunicação de um modo meio, vamos dizer assim, ruim, né? A comunicação dada de um modo meio ruim, tá? E também pode estar relacionado com envenenamento, tá? Então, justamente por causa dessa natureza marcial. Então você tem aqui então duas estrelas que estão muito próximos ali das estrelas fixas, que você vai considerar nesse intervalo de Câncer, tá? Por volta lá, começa por volta do, tem aqui, deixa eu ver, Cástor, eu virei a folha, desculpa, perdi, Cástor 20 graus, né? Então lá por conta dos 19 graus de Câncer, e vai até a influência, juntando as duas estrelas, tá? Mas sempre obedecendo, porque começa um até a metade dessa graduação, depois começa da outra na segunda metade, certo? Pólux vai ser por volta até 24 graus, que ali já começa a terminar 24 graus de Câncer, que começa a terminar a influência dela. Tudo bem, gente? Então aqui vai mais duas estrelas fixas. Grande abraço e até mais.